Bom dia, turminha! Hoje é terça-feira e teremos aula de matemática. Vocês irão usar o livro e o caderno, mas antes vamos relembrar o que é uma medida padronizada e não padronizada. As medidas não padronizadas são aquelas que medimos com um palmo, passo ou polegada. Essas medidas variam de pessoa para pessoa, pois não temos o mesmo tamanho. Por exemplo, se eu medir uma lousa com o meu palmo, com certeza será diferente da sua medida, porque a minha mão é maior que a sua. Então, a medida não padronizada, ela não segue um padrão, ela sempre será diferente, porque não temos o mesmo tamanho, né? A minha mão é maior que a sua, o meu pé pode ser maior que o seu, então a medida será diferente. Esses são os instrumentos que nós usamos nas medidas não padronizadas. É o que mais usamos, tá? Que é o palmo, que nós medimos com a mão, a polegada nós medimos com o dedão e o passo, que nós medimos com o pé. Agora vamos ver as medidas padronizadas. As medidas padronizadas serão sempre a mesma, mesmo que sejam pessoas diferentes tirando a medida de um objeto e usem instrumentos diferentes, porque o metro e o centímetro, eles não mudam, eles são padronizados. Então, se eu usar 1 metro para medir uma mesa, ou usar uma régua para tirar a medida dessa mesma mesa, ou uma fita métrica para tirar essa medida, o resultado será o mesmo, porque o metro e o centímetro são padronizados e eles vão ter o mesmo tamanho em qualquer instrumento de medida. Então, agora que relembramos, abra um livro na página 156. Unidades de medida, padronizadas e não padronizadas. Número 1. Observe as situações que envolvem medições. Esse canteiro deve medir 10 passos de comprimento. Tá vendo? O moço está falando aqui para o pedreiro. Preciso de 2 pacotes de frango. Uma receita pede 1 copo de água. O muro tem 6 metros de largura. Para fazer quibe de forno, vou usar 500 gramas de carne moída. Comprei 20 litros de água. Aqui nós vemos, fora as medidas de comprimento, outras medidas padronizadas. Então, quando nós falamos em gramas, serão sempre a mesma. 500 gramas vai ser sempre a mesma. Seja 500 gramas de farinha ou 500 gramas de carne. O grama é uma medida padronizada, tá bom? Aqui nós vemos também falando do metro. O metro também é uma medida padronizada. Agora, o pacote não é padronizado, porque pode ser um pacote pequeno, um pacote grande, ele não é uma medida padronizada, tá? O copo de água também não é padronizado, a não ser que eu fale um copo de 500 ml. Aí sim, o ml, que é o mililitro, que nós também já vimos, é padronizado. Então, vamos responder. Letra A. A medida do comprimento do passo de uma pessoa é sempre igual? A medida do comprimento do passo de todas as pessoas? Aqui, então, está perguntando o que nós relembramos, o que a Pro falou já. A medida de um passo de uma pessoa é igual a da outra pessoa? Sim ou não? Vocês vão responder aqui na letra A. Letra B.
Um pacote de frango tem sempre a mesma massa, tem sempre o mesmo peso, a mesma quantidade dentro? Sim ou não? Em todos os copos cabe a mesma quantidade de água? Sim ou não? Você vai responder aqui. Então vamos lá. O passo, o pacote e o copo são exemplos de unidades de medida não padronizados, ó. Tá aqui, ó. Não padronizadas, tá? Agora, o metro, o grama e o litro são exemplos de unidade de medidas padronizadas, quer dizer que elas não mudam. Então, vamos lá, número 2. O palmo, o passo e a largura do polegar de uma pessoa são unidades de medida não padronizadas. Qual delas você usaria para medir o comprimento da parede de uma casa, o comprimento de uma borracha escolar e a largura de uma porta? Então, isso aqui você vai responder no caderno, porque não tem espaço aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, para medir uma borracha, por exemplo, você usaria o palmo, o passo ou o polegar? Você vai responder, tá bom? Agora, número 3. Cerque com uma linha cada um dos instrumentos que faz medições em unidades de medida padronizadas. Então, vamos relembrar. A medida padronizada é aquela que não muda o tamanho, independente do instrumento que eu usar, tá? Aqui nós temos uma medida, eu vou fazer essa com vocês, que eu não falei. O relógio, por exemplo. O relógio, ele vai medir o tempo sempre igual, seja no relógio de ponteiro, num relógio digital. Ele é uma unidade de medida padronizada, porque ele sempre mede o tempo igual, tá? Número 4. Complete com o nome do instrumento de medida adequado. Letra A. Para medir o tempo obtido em uma prova de natação, nós usamos o quê? Ó, o cronômetro, a fita métrica ou a balança. Você vai escrever aqui. Para medir o comprimento de um pedaço de madeira, nós usamos o quê? Quais desses instrumentos aqui? Escrever aqui. E letra C. Para medir a massa de um bolo, nós usamos o quê? A fita métrica, o cronômetro ou a balança? Depois vamos para a página 158. Medidas de comprimento. Número 1. O pai de Alice e Rafael vai comprar um porta-retratos. Ele mediu as dimensões da foto e dos porta-retratos com clipes. Então, conte e escreva a quantidade de clipes de cada comprimento e da largura. Então, aqui, ó, esse C significa comprimento. E esse L significa a largura. O comprimento é essa parte aqui de baixo, ó, tá vendo? E a largura é essa parte aqui, que está em pé aqui. Então, aqui, ó, ele tem no comprimento 6 clipes e na largura ele tem 5 clipes. Quais desses dois portas-retratos que ele vai comprar? Então, você vai contar os clipes aqui do comprimento e da largura, aqui também do comprimento e da largura, e vai circular o que tiver a mesma medida da foto, tá bom? Agora, contorne o porta-retratos em que cabe exatamente a foto de Alice e Rafael. Então, foi o que a Pro falou, você vai circular, né, fazer um círculo em volta do porta-retrato que tem o mesmo comprimento da foto, o mesmo tamanho da foto. Para medir comprimentos, podemos usar diversos objetos ou partes do corpo. Número 2. Com uma borracha, meça o comprimento e a largura de uma régua, conforme mostrado no esquema ao lado. Depois responda as questões. Então, aqui nós estamos vendo, ó, como que está sendo medido, tá vendo?
Aqui é a borracha. Daí aqui nós temos a largura e aqui em pezinho o comprimento. Então vamos lá, responder letra A. Quantas vezes sua borracha cabe na largura da régua? Vai responder aqui nessa linha. Letra B. E no comprimento da régua? Você vai responder aqui. Essa aqui nós não iremos fazer porque nós não estamos em sala de aula, não temos como comparar com os amiguinhos, infelizmente. Mas não acabou, tá? Ainda temos mais uma atividade. Você, quando terminar o livro, vai pegar a folha de explicação da aula de hoje e resolver essa atividade, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, turminha. Beijos. Qualquer dúvida, estou à disposição e até amanhã.